amigo Adalberto Fulgêncio, ao mesmo tempo que representa a Prefeitura, também representa o Partido dos Trabalhadores, companheira, guerreira, admirada Sandra Marrocos, aqui representando o partido ao qual sou filiado, o Partido Socialista Brasileiro, com toda a legitimidade de luta e de espírito democrático, que é bem característico das guerreiras de verdade, tão escassa em termos de reflorescimento, ressurgimento do pensamento de direita. A todos os companheiros do PCdoB, a quem saúdo, abraçando o deputado Simão, ao meu amigo Agamenon, as mulheres presentes na mesa, e a cada um que aqui se predispôs a vir. O aniversário do PCdoB, para mim, é sempre um convite, uma provocação. Uma provocação que faz a gente pensar sobre o porquê ser comunista, porquê ser socialista. E, em querendo ser, como poderemos ser? Essa pergunta eu consegui responder cedo na minha vida e até hoje ninguém conseguiu tirar da minha cabeça, não me conseguiram refutar. Essa pergunta eu respondo com uma contra-pergunta. Como não ser comunista? Como não ser socialista? Tudo que eu vi, eu tenho 39 anos de idade, tudo que eu vi me faz ter uma firme convicção, e tudo que eu estudei, eu cursei História por 2 anos, me formei em Ciências Sociais e Filosofia, cursei Psicanálise por 2 anos e meio. Tudo que eu estudei me faz perceber uma constituição material e espiritual do ser humano extremamente precária. Eu não consigo encontrar em nenhuma época da história da humanidade aquilo que a gente chama de período onde a racionalidade conseguiu configurar relações humanas homogêneas, facilitadoras da felicidade, propiciadoras de uma espiritualidade, de uma consciência evoluída. Como eu não consegui ver isso, ou eu acho que isso é natural, e achar que isso é natural é praticamente ser desumano, é praticamente rasgar todos os manuais religiosos, é praticamente você não respeitar nenhum aspecto que forma o ser humano, um aspecto simples, mais imediato, que é a solidariedade. Então, achar que isso é natural, não consigo me encantar. Então, não tenho como ser de direita. Eu não tenho como defender o capitalismo, como eu não posso defender o feudalismo, como eu não posso acreditar na sociedade do escambo, da barbárie. Eu não posso imaginar que nada que não seja a comunhão consiga gerar felicidade. Em mim, isso já está bem resolvido. Não cabe mais nenhuma investigação filosófica, ou econômica, ou psicológica. Então, eu passo para a segunda pergunta. Como poderemos ser comunistas? Como poderemos ser comunistas? Alguns de nós tentaram antes, né? Nós não estamos tentando reinventar a roda, não. Alguém já tentou antes de nós. Alguns, no campo teórico, deixaram lições indeléveis, como o companheiro Karl Marx, como o esforço da Escola de Frankfurt. Alguns estão tentando reconfigurar isso, e eu destacaria o companheiro Habermas, num esforço que merece a nossa atenção. Mas o fato é que essa pergunta ainda continua me intrigando. A primeira não, essa segunda sim. Como ser de esquerda, socialista e comunista? E essa pergunta, ela voltou a ser muito renitente, muito forte, e acho que na consciência e na cabeça de cada um de vocês, porque a direita, o pensamento de direita, pasmem, começa a mostrar sua cara, e mostra sua cara de forma disfarçada, o que é muito ruim. Tenta reposicionar a lógica da economia de mercado como algo que tenha valor universal. A justiça, a meritocracia são algo que só o capitalismo pode construir, quando na verdade o sistema capitalista nem conseguiria existir se ele fosse meritocrático, de forma nenhuma. Já pensou Rockefeller?
Como é que ele ia ser um monopólio se ele fosse meritocrático? Qual o mérito que tem os Carnegie da vida? Qual o mérito que tem os Agnelli? Qual é? Onde é que vocês imaginaram que o Henry Ford ia ter o monopólio da indústria automobilística? Então nenhum monopólio, nem o petrolífero, nem o bancário. Imagine o que é os Rothschild da vida discutindo meritocracia entre o ser humano africano e o ser humano do Camboja. Meritocracia é uma palavra que eles não conhecem, o capitalismo não colocou ela na ordem do dia, e os capitalistas também não são os mais inteligentes. A ciência conseguiria se desenvolver tranquilamente e conseguiria emancipar a humanidade tranquilamente, sem precisar dessa mão invisível do mercado, que é outra coisa também, é outra faceta que a direita volta a alegar, que o capitalismo ele é justo, ele é meritocrático e ele também é impulsionador de saber científico. Isso também é outra mentira. Mentira também muito fácil de descartar. Basta você perceber que as regras bancárias que formam o sistema financeiro são extremamente artificiais. Não são fundadas em nenhuma lógica humanista. Como é que você pode explicar taxa de juros? Como é que você pode explicar dinheiro sendo produzido a partir do nada? Dinheiro que não é lastreado nem pelo ouro, nem pelo trabalho e nem pelo dólar. É lastreado apenas por um título que explica uma dívida. E essa dívida pode ser minha, pode ser de um país, de uma nação, pode ser de uma comunidade na África que entrega seu solo para a exploração de diamante. São tantos os absurdos desse sistema que eu me pergunto como é que a gente ainda não conseguiu sucumbi-lo. Se é tão fácil, Renato, se é tão óbvio perceber que esse sistema é burro, e é injusto, e é desumano, é contra-religioso, inclusive, você não vê nenhuma passagem, nenhuma religião do mundo que fala que essa desigualdade, que essa opressão, que esse estigma psicológico marcado pela frustração, pela depressão, pela ansiedade, pela necessidade de se coisificar para ser alguma coisa, de prostituir algum valor seu para poder ter alguma vantagem nesse mercado que a gente chama de vida. Onde é que está escrito isso em algum manual religioso? E algum pode falar qualquer religião que for. Eu acho que nem aquelas seitas mais maquiavélicas que a gente só vê em filme de ficção conseguiria ser tão maldosa, ter tanta maldade por metro cúbico de subjetividade do que o capitalismo tem. Então isso eu tenho como bem resolvido. Concluo minha palavra só dizendo que a resposta para a minha segunda pergunta, que eu lancei no início do meu discurso desabafo, é aquela que deve passar por cada um de nós nesse momento. Nós acompanhamos as ditaduras do leste europeu. A gente descobriu que aquele era o caminho. E aí muitos de nós, Adalberto, representando o Partido dos Trabalhadores, e está lá no estatuto do partido dele, fala sobre socialismo democrático. Está também no estatuto do nosso partido, com o Pedro Sandra Marrocos, a importância do socialismo democrático, que já nasce dessa crítica que nós fizemos ao leste europeu, a experiência do leste europeu. E ao reconhecimento que nós temos de que toda crise econômica, inclusive a crise econômica do bloco soviético, foi uma crise de superprodução. Não a crise de escassez do capitalismo, só a crise de superprodução. Ou seja, ou a gente se apropria da tecnologia, ou o sistema nunca vai deixar que a tecnologia sirva à humanidade. E essa constatação óbvia, tautológica, ainda não foi configurada na sua forma política. A gente ainda não conseguiu construir um manual político que faça a pedagogia, a cultura, a psicologia, e por que não dizer a espiritualidade do ser humano comunista. Essa coisa por construir, tem em cada um de vocês aqui um pedreiro e uma pedreira, né? Mas eu fico me perguntando, a democracia burguesa evoluiu. E a democracia burguesa encontrou em nós uma chance para sermos a hegemonia. E de repente, o elemento da vaidade, o fator de não conseguir se desligar dos mecanismos financeiros, nos colocam novamente em risco. Da mesma forma que o poder fez com que alguns ditadores se tornassem cruéis, mais uma vez, o poder coisificado, fetichizado,
como dizia Guy Debord, o fetiche do poder capitalista coloca o nosso bloco de esquerda novamente em risco. Tem o risco da direita? Tem o risco da direita, mas tem o nosso risco próprio, e nós temos que ter a capacidade de assumir isso. Nós temos que ter a capacidade de enfrentar isso. O conjunto dos partidos, o conjunto dos militantes tem que ter a capacidade de enfrentar isso. De um lado, a direita, que nunca foi santa, mas cabia a nós aprendermos com os erros do passado, com o sangue derramado nas ditaduras, e agora não errar. E errar pela lógica do fetiche capitalista é um erro que nos coloca na iminência de andar para trás. Andar para trás na história é muito grave. Nós temos bomba atômica para destruir o planeta. Os recursos naturais apontam a sua finitude, de maneira tal que esse desafio é um desafio nosso. É um desafio que está posto para o Partido dos Trabalhadores, é um desafio que está posto para o Partido Socialista Brasileiro, e um partido que leva o nome de comunista. Ele pode ser a vanguarda e pode ocupar inclusive o vácuo ético e intelectual que nesse momento se posta para a história, para o povo brasileiro e para o proletariado, para o precariado. Vamos esquecer o proletariado, o precariado mundial. Vocês podem ocupar esse vácuo e ajudar a história da humanidade a sair da pré-história. Muito obrigado.